Galaxy A26 é o sucessor de um dos celulares mais vendidos da marca no último ano. Ele também é o celular da linha A que mais recebeu upgrades nessa versão. Tá com acabamento aprimorado, proteção IP67 e mais alguns detalhes importantes. Nós passamos uma semana com esse modelo em mãos, testando todos os detalhes e queremos responder: será que esse celular vale a pena? Ou será que é melhor pegar a versão anterior e economizar? Bem, fica comigo para descobrir, e se você acabar se interessando por ele, tem links de onde comprar com segurança na descrição. Tem também a opção de ficar ligado ou ligada em nosso grupo de ofertas em escolha.cc/grupo ou acessando o QR Code que está aqui do lado. Lá, diariamente nós enviamos promoções e também cupons muito bons e que acabam rápido. Então, dá uma olhada e agora bora pra pauta. Em sua construção, o Galaxy A26 avançou e agora ele está mais parelho com o A36, tendo a traseira de vidro e as laterais em plástico. O módulo de câmeras também mudou e o smartphone se encaixa agora na nova linha visual da marca, com um molde em formato de pílula para abrigar as câmeras traseiras. A diferença é que no A26 esse módulo está colado na traseira do telefone, enquanto que nos outros dois aparelhos esse detalhe é mais saltado e com o aro na cor da carcaça de seus respectivos telefones. Bem, alguma coisa eles iriam cortar aqui para tentar diminuir o custo do aparelho, não é mesmo? Claro, existem algumas outras coisas que deixam ele mais barato. Uma delas é o sensor de digital, que está no botão de energia e ele não está tão veloz e nem tão preciso quanto eu gostaria. O A36 e o A56 são mais rápidos nesse ponto. O problema também está na forma como precisamos registrar a digital. Aqui você tem que arrastar o dedo sobre o sensor. Outro ponto que eu não gosto é que, mesmo tendo feito uma leitura total do meu dedo, ele só desbloqueia se eu posicionar de uma forma bem específica. Eu até refiz o processo para tentar excluir esse problema, cadastrar o dedo 2 vezes, mas olha, não deu bom. Continuou essa característica aí que me incomoda um pouco. Por outro lado, eu gosto muito do fato de a Samsung ter colocado IP67 nesse telefone, que é um dos mais básicos e baratos da marca. Ele deve ficar ali perto dos R$1.000 e poucos e mesmo assim tem essa configuração. O que eu não entendi é que a Samsung tirou o leitor de cartão de memória do A36 e colocou a opção de eSIM. No entanto, aqui no A26 a bandeja é híbrida, com a opção de usar 2 chips ou um cartão microSD, porém sem o eSIM, o que eu considero um problema, principalmente para quem usa o celular para trabalho e que tem mais de uma linha pessoal. Ele fica igualzinho ao ano passado, mas poderia ter evoluído. Nas conexões ele tem o mínimo aceitável para um smartphone de 2025. O Wi-Fi é de 2 bandas, é o AC, nada de versão 6, 6E ou muito menos Wi-Fi 7. O Bluetooth também é uma versão mais antiga, 5.3, enquanto que o A36 tem o 5.4 e o mercado já está pulando para o Bluetooth 6.0. Na tela, seguimos com a característica que eu menos gosto da linha 20 do Galaxy A, que é o entalhe de gota e o queixo grande na parte de baixo. Isso é tão contraintuitivo para mim que eu fui até confirmar essa informação, mas sim, o A26 ocupa quase 87% da frente do aparelho, enquanto que o A25 ocupa 84%. Isso significa que esse ano a moldura preta em volta da tela diminuiu, entretanto ele segue com essa carinha de smartphone de 2020. Como eu já adiantei, o sensor de digitais não vem debaixo desse painel, mas de resto ele está muito parecido com o A36. Mesmo brilho típico de tela e mesma qualidade de cores, além de vir com 120 Hz em um painel Super AMOLED com 6.7 polegadas, que aumentou ano a ano. A resolução é de 1080 por 2340 pixels, o que é basicamente a média ali dessa faixa de preço. Mas de resto, eu tenho que admitir que ele não ficou devendo em nada, porque a Samsung está trazendo bastante equilíbrio para essa linha de intermediários no quesito tela. Na usabilidade ele está muito bom, mas se eu tivesse que mudar algo no design, seriam essas bordas grandes e o recorte para a câmera. Poxa, a Motorola, por exemplo, mesmo nos modelos mais baratos, não tem esse note de gota aí, tem só uma bolinha pequenininha. Por fim, um último ponto que é bastante positivo e um belo avanço para essa linha é a utilização do Gorilla Glass Victus Plus como proteção para essa tela, ou seja, o A26 vem com um sanduíche de vidro e pode ser mais resistente que os concorrentes, que ainda não estão aplicando isso. A única coisa que eu não gosto é que aqui na América Latina a empresa está utilizando o Exynos 1280, enquanto que em todos os demais lugares do mundo eles estão colocando o 1380, que foi o socket utilizado no
A35 e no A54 de 2023. Manter o 1280 não é uma vantagem para os usuários, porque ele já está no seu terceiro ano de vida e a eficiência energética, o controle de calor e a litografia já são um pouco ultrapassados. Eu não estou entendendo essa escolha por parte da coreana e não aceito, até porque essa decisão impactou sim a usabilidade do celular, e eu quero te explicar. O Exynos 1280 ele tem 8 núcleos de processamento. 2 são de alto desempenho e 6 são voltados para a economia de energia. Ele é construído no processo de 5 nanômetros e tem um clock máximo de 2.4 GHz. O que o 1380 faz é colocar 4 núcleos de desempenho mais 4 núcleos de eficiência, e daí ele consegue números bem melhores. No AnTuTu, esse 1280 aqui, ele conseguiu quase 478 mil pontos, enquanto que no Geekbench 6 ele tem 964 pontos no single core e 2049 no multicore. A diferença entre o SOC 1280 para o 1380 que está nos modelos fora da América Latina é de 25% no AnTuTu e quase 37% nos testes de Geekbench. Isso é uma grande diferença e tornaria esse celular muito mais competitivo aqui no Brasil. No dia a dia, onde eu mais notei que esse SOC é mais fraco foi no software de câmera e nos jogos. Como eu vou falar de câmeras daqui a pouco, por enquanto eu quero focar mais nos games, porque nem o Wild Rift, que é um título bastante otimizado, conseguiu rodar direito. Ele permite ligar os 120 Hz, mas o celular só atinge esse pico de taxa de quadros quando o personagem está parado. Ao se movimentar, lançar ataques e fazer uma interação qualquer com o game, o smartphone fica oscilando entre 90 e 100 Hz, o que eu achei bem chato. No Asphalt Legends, além da qualidade gráfica, o smartphone teve quedas nos quadros e alguns travamentos, o que eu achei problemático, ainda mais sabendo que a Samsung poderia ter colocado o SOC mais potente caso ela quisesse, para trazer um desempenho superior. Apenas a interface do sistema, o Chrome e aplicativos para redes sociais rodam bem em 120 Hz. Atividades mais pesadas já vão ficar um pouquinho mais para trás e não irão tão bem quanto o A35 ou no A36, que trazem chips diferentes, mas com o mesmo poder de processamento em CPU. Se você quer um smartphone para jogar e está pensando em pegar o A26, ele vai rodar bem em 60 Hz, mas não chegar em 120. Ele também consegue chegar apenas em gráficos médios nessa configuração. Para tarefas do dia a dia, na boa, ele vai super bem, vai tranquilo, inclusive porque esse A26 ele tem 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento. É um bom conjunto para a categoria e tá até na frente do A36, que chegou com apenas 6 GB de memória RAM. Essa configuração dele está muito relacionada com a parte de inteligência artificial que precisa rodar por aqui, já que o processador é um pouco mais antigo, precisa de mais memória RAM. E olha, apesar dela demorar alguns segundos a mais para responder, funcionou tranquilamente por aqui. Para quem ainda não está por dentro, o Galaxy A26 junto com o A36 e o A56 chegaram com funções de inteligência artificial no segmento de fotos. Então eles têm apagador de objetos, a sugestão de edição e até mesmo os filtros personalizados. Ele também vem com a seleção de IA e o ler em voz alta, sendo que esse último só funciona com o navegador da própria Samsung. É bem legal que de um ano para outro você tem essas funções, principalmente para quem quer criar conteúdo, mas nós já estamos vendo também outras marcas colocarem principalmente nos intermediários e intermediários premium funções até um pouco mais completas. Tudo isso demanda bastante do smartphone, então ainda está difícil encontrar em intermediários de entrada como o A26 as mesmas características. É então um diferencial por enquanto da Samsung. Antes da gente partir para os próximos pontos, eu quero só dar duas dicas de como você pode economizar ao comprar um smartphone como o A26 na internet. A primeira é dar uma olhada lá no nosso grupo de ofertas em escolha.cc/grupo, porque todos os dias nós fazemos uma curadoria do que tem de cupom e de preço baixo por aí. Tem no Telegram, tem no WhatsApp e é só acessar o QR Code que está na tela ou o link da descrição. Ainda tem também o comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão para computador e aplicativo Android, onde você pode comparar preços, testar cupons automaticamente na hora que você estiver no carrinho e ainda criar alertas para sempre pagar mais barato. Então dá uma olhada aqui embaixo na descrição e agora deixa eu voltar.
Saindo da parte de processamento e indo para bateria, nós continuamos com o mesmo módulo de 5.000 mAh de capacidade, com carregamento de até 25 watts. Eu decidi fazer então dois testes nesse cara, um com a tomada que vem na caixa, que é de 15 watts, e outro com uma tomada de 25 watts. E os resultados foram os seguintes: nos 15 watts, ele demorou 1 hora para atingir 46% de bateria, 2 horas para bater 89% e 2 horas e 26 minutos para ir de 0 a 100% de carga. Na tomada de 25 watts, ele levou apenas 30 minutos para atingir 43%, 1 hora para atingir 85% e 1 hora e 27 minutos para alcançar 100% de carga. É uma diferença de 59 minutos. Eu não esperava que fosse tão grande. Então, se você quer ter um tempo de carregamento melhor, vale comprar por fora um carregador um pouco mais completo. Já quando o assunto é consumo, bem, aqui eu vejo o quanto o SoC antigo está prejudicando esse conjunto de hardware. O jogo que mais gastou bateria foi o Wild Rift, com 22% por hora, enquanto que o Genshin Impact, que roda por aqui a 60 Hz, drenou 19% na resolução mais baixa. Depois veio o COD, que até tentou ensaiar uma taxa de quadros acima dos 60 e levou 17% de energia, mas com um desempenho sofrido. Por fim, o Asphalt Legends foi o jogo que menos consumiu, 15% em 1 hora de uso. Para tarefas mais simples, como redes sociais, streaming e gravação de vídeos, o smartphone foi super bem, com 6% no YouTube, 8% nas redes sociais e Chrome, além de 13% com gravação em 4K na lente traseira. Nesse último bloco, nós tivemos um bom número, mas os jogos, além de não terem a melhor performance, estão gastando mais do que modelos que estão acima dele, que não sofrem tanto para chegar no resultado prometido. Isso me faz questionar se os 6 anos de atualização que a Samsung está prometendo para esse smartphone vão ser uma vantagem mesmo, porque ele já está sofrendo um pouco com os jogos no seu primeiro ano de vida. Isso faz com que o A26 seja até um celular interessante para WhatsApp, para o dia a dia, já que ele tem 8 GB de RAM e tudo mais, mas para jogos, não, ele está um pouquinho para trás, roda tudo o que precisa, mas apenas em 60 Hz. Por fim, eu quero falar um pouco das câmeras, que é um ponto que merece ser valorizado nesse modelo. A Samsung tem feito um trabalho muito bom com seus intermediários e o conjunto triplo traz duas lentes traseiras de boa qualidade. A principal conta com 50 megapixels e a ultra angular tem 8 megapixels. Para fechar o kit, tem uma macro com 2 megapixels que nem merece muito espaço nesse review, além da frontal que tem 13 megapixels e que está mediana. Falando um pouquinho na ordem, de cima para baixo, nós temos primeiro a ultra angular, que é responsável por capturar um espaço maior de imagem. Mesmo em um dia bem nublado, como no caso de São Paulo, quando eu fiz os testes e usei as câmeras, ainda tinha bastante informação no quadro e com boa fidelidade de cores. Além disso, eu consegui um bom balanço de branco nessas fotos e ela tem bastante detalhezinho. Às vezes, eu acho que ela poderia ser um pouco mais clara. No entanto, esse tom dramático também traz um charme aí para as fotos. O ponto fraco dessa lente é a resolução de apenas 8 megapixels, o que impede ela de gravar vídeos em 4K, deixando essa resolução apenas para a lente principal e a lente frontal. Gravar em 4K nessas duas lentes, aliás, é o grande diferencial do A26 perante a concorrência, que geralmente não consegue fazer isso. A Xiaomi, por exemplo, só vai gravar na frontal em 1080p e teve celular recente dela que não conseguia fazer isso nem na traseira. Partindo então pro sensor principal, que fica no centro do módulo, essa é basicamente a melhor câmera do conjunto. Ela tem cores quentes, pega muitos detalhes e tem uma resolução boa, além de estabilidade e foco rápido. A única ressalva é que apesar de focar rapidamente, às vezes ela erra e não tira a foto do jeito que a gente quer. Porém, eu consegui fazer bons registros com qualidade, com bom balanço de branco e com HDR, além de novo, muitos detalhes. O modo retrato com objetos está funcionando bem e as cores também são mais fiéis à realidade do que concorrentes. A macro, infelizmente, produz os piores registros do conjunto, algo que eu preferiria que não ocorresse. A sua resolução é baixa, o conjunto de lentes é limitado e o diafragma ruim não ajuda na execução da foto. Por fim, na frontal nós temos um sensor que vai melhor do que a concorrência, mas na boa, eu não gostei do tom que o pós-processamento trouxe para a imagem, com cores ainda mais quentes e um contraste bem agressivo.
Porém, o que eu gosto é que a foto ela não é horrível e nem tem aspecto de cera ou é artificial demais, como em alguns chineses. Esse equilíbrio já ajuda na hora de fazer os registros, porque uma leve edição já ajudaria. Na gravação de vídeo com a lente frontal, eu senti que as luzes ficaram um pouco estouradas, enquanto que a traseira tem um balanço de branco melhor. Mas enquanto eu gravo em 4K, ainda dá para ficar passeando entre o sensor traseiro e frontal. E para passear entre todas as lentes durante a sua gravação, basta reduzir os vídeos para Full HD. Além disso, com a One UI 7, o aplicativo de câmera do celular está mais moderno. Ele tem alguns menus e ajustes que vimos na linha S, mas nem tudo está disponível por aqui. Por enquanto, no A26 nós temos os filtros, podendo até criar o seu próprio filtro, mas não dá para usar eles em vídeos, apenas nas fotos. Ele também possui uma opção de ajustar a exposição separadamente do foco, o que é útil para criar fotos e vídeos únicos. O resumo então é que podemos perceber que o A26 ele consegue se posicionar um pouco acima do A25, já que tem a tampa de vidro, um acabamento melhor, a proteção IP67 e uma qualidade de design e construção. Mas para isso a empresa abriu mão de um hardware atualizado e focou só na carcaça do smartphone. Por R$ 1.500, que é a média de preço dele durante a finalização desse vídeo, eu ainda acho que esse é um celular caro. Mas quando eu lembro que no Brasil só temos a versão com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento, eu não tenho como ao menos cogitar esse celular para quem tem um uso mais básico. Nesse momento ainda temos no mercado o A35 e o M35 com configurações muito parecidas e saindo mais barato. Mas a partir do momento que o A26 ficar mais perto do modelo A25, ali perto dos R$ 1.200, ele pode ser uma opção bem interessante para quem busca uma boa construção, IP67 e uma tela bonita. A única coisa que me preocupa são suas atualizações. E agora eu quero saber de vocês. Vocês também têm esse tipo de preocupação ou estão de olho em alguma outra coisa? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber sua opinião. E claro, não esquece de se inscrever para receber ainda mais vídeos como esse. Até mais!